gente era nem isso aqui. Esse episódio, na verdade, eu tô refazendo um vídeo do passado que tava com áudio muito baixo. Infelizmente tem muitos assim. Então eu vou refazer do zero. E esse era sobre hackers e APT. São mais jovens do que parece, né? Embora esse termo é normalmente associado, que é Advanced Persistent Threat, é normalmente associado a hackers estatais, né? Que são financiados por um estado. Não necessariamente. Eu já vi a criadora do termo APT em uma palestra falando que não é necessariamente só tipo, grupos financiados pela Rússia, pela Coreia do Norte, como a Lazarus, ou outros financiados pela China, enfim. Mas é questão que realmente vários grupos são compostos por jovens, principalmente, né? Grupos não financiados pelo Estado, mas que tem características que parecem. Esse é um post do New York Times. How online attack brought Twitter into its knees. Como um ataque online trouxe o Twitter para os seus joelhos, né? E é incrível como foi um adolescente, no caso, que realizou isso, né? Foi um boi da época que hackeou os serviços desse gigante de tecnologia, o servidor sentenciado a 9 meses, né? Principalmente no caso da Austrália, em que dois adolescentes, acho que de ensino médio e o outro até menos que isso, hackearam da Austrália os servidores da Apple. Eles foram achados porque eles não mudaram o endereço MAC deles, que vem de fábrica, que obviamente foi um erro besta. Eles foram encontrados assim, encontraram a compra original do notebook da época que eles usavam. Mas eles ficaram meses e pegaram gigas de dados da Apple. Cyberattack no Brasil, né? Aí no caso de um dos ministros da saúde, né? Do Ministério de Saúde, perdão. Que foi atacado aí em 2021. Aí falando sobre Lapsus, né? Um hack que durou 25 minutos. Outra notícia sobre esse grupo, que era composto inicialmente por adolescentes, né? Que atacaram a Nvidia. Também. Nesse caso foi um ransomware contra o Ministério da Saúde. O que não é muito difícil, por sinal. Qualquer tipo de governo. Até dos Estados Unidos, não é só do Brasil não. Os sistemas governamentais, eles são bem ruins. Questão de segurança cibernética, né? E aí, vários posts aqui pegando do site do Crimson Security, uma notícia dele, falando sobre essa questão, né? Do Lapsus, aqui relacionado à Apple. 7 adolescentes presos com conexão com a Lapsus, né? Um adolescente sendo o mastermind principal da Lapsus, enfim. A questão é que hacking não tem a ver muito com teoria, é uma coisa muito mais prática. Então, por incrível que pareça, esses caras, eles vão realmente, às vezes, saber muito mais do que os próprios caras da segurança da informação, seja em faculdades ou que dão aula em cursos ou que trabalham em empresas. Porque é uma coisa muito prática. E é uma coisa que você não pode pensar fora do quesito prático, né? O que você realmente consegue fazer com relação a isso. Lembrando que hackear, atacar, principalmente com relação a phishing, que provavelmente que eles usaram no caso de ransomware, no caso aqui do Ministério da Saúde, é uma coisa que é bem fácil de fazer, na verdade. Então é muito fácil mais atacar do que defender uma empresa também. Enfim, Ubisoft falando sobre essa experiência desses hackers da Lapsus, né? Que relaciona. Na verdade, eu acho que é relacionado aos hackers que hackearam a Nvidia. Há um tempo atrás, que foi um Alphazoe. Sim, foi notícia no mundo todo com relação a isso, né? Aí 71 mil contas expostas, né? E parece que eles pediram. Até porque teve informações relacionadas à propriedade intelectual da Nvidia, que eles ameaçaram
as pessoas não pagarem tanto, a gente vai mandar essas informações na rede, né? Isso foi um caso muito, muito forte, assim, que aconteceu com a NVIDIA, né? Que esse é o post do Clear Vision Security, que é muito bom, por sinal. Deve dizer que naquela Lapsus mostrou que apenas com $25 mil, um grupo de adolescentes pode entrar em organizações com práticas até que maduras de segurança, né, da informação, né? Como a própria NVIDIA, que provavelmente deve ter um serviço de book bounty e coisa do tipo, né? O CEO da empresa Tenable, testemunhando na semana passada perante o Comitê da Segurança Externa da Câmara, falou, né, no caso. Minha fonte disse que o Lapsus é bem sucedido porque eles simplesmente se recusam a desistir e continuam tentando, né? A questão é que se você testar uma empresa por mais de meses, né? Uma hora você pode achar uma brecha, seja uma brecha relacionada ao serviço web deles, seja uma brecha relacionada a servidores que podem... Às vezes nem é culpa da empresa, tipo, às vezes o servidor que estão usando tem uma falha que não tem nada a ver com a empresa. Então uma falha de terceiros, né? Isso acontece muito. Um site WordPress, um site com wikis e coisas do tipo, em que tem plugins, por exemplo, PHP da vida, que estão desatualizados, que não é culpa da empresa. Então às vezes a falha é nos próprios serviços que a empresa usa com relação a servidor, site, coisas do tipo, né? Como o Twitter sobreviveu ao seu maior ataque, né? Que foi usado o VoIP, que foi também usado no Sérgio Moro também um tempo atrás. Um grupo de adolescentes que invadiu o Twitter veio de uma comunidade que negociava contas de mídias sociais invadidas. E essa comunidade dá um prêmio especial a contas com nomes de usuários OG, né? E alguns de seus membros mais bem-sucedidos e notórios eram conhecidos por usar métodos que foram atribuídos a Lapsus pela Microsoft, né? Hackear contas premiadas no Twitter, né? Tipo Elon Musk da vida, enfim. Mark Zuckerberg. E eles usavam engenharia social, né? O Twitter revelou que uma tática-chave do grupo era phishing por telefone ou VoIP, né? Voice phishing, que foi usado no Sérgio Moro, por exemplo. Que envolve você ligar para funcionários do Twitter usando identidade falsa. E também tem várias ferramentas, né? De VoIP que você pode usar para você fazer spoofing, né? Para você se passar por alguma empresa ou outra pessoa, enfim. E induzi-los a fornecer credenciais para uma ferramenta interna da empresa. Até isso com os próprios funcionários, né? Você enganar eles de que você é uma empresa, que você precisa de certas informações de autenticação, ou até fingindo ser um funcionário da própria empresa. Então são formas que os hackers usam de enganar um funcionário, que é muito difícil de você perceber, né? Tipo, a culpa do funcionário, na verdade não. É bem difícil de você meio que perceber isso na sua rotina comum, né? Enfim, e passar por essa identificação de multifatores com relação a você ter acesso a servidores. Até porque hoje em dia as pessoas trabalham de casa, elas têm acesso a servidores assim, de alta periculosidade da empresa, na sua própria casa, elas acessam online. O que impede de um hacker hackear o PC dele e que é o controlador, o chefe dessa parte, e ter acesso a toda a empresa. Isso nos força a pensar sobre o acesso interno de maneira diferente, disse o CXO dessa empresa, provavelmente. Os grupos EPT financiados por uma nação normalmente querem um acesso mais longo e estratégico. Isso é uma diferença entre grupos de EPT e grupos que são mais não desorganizados, mas que são menos organizados, como grupo de adolescentes, né? Que querem apenas, por exemplo, dar um ransomware na vítima. Você me paga tanto para você ter seus computadores de volta, seu banco de dados de volta, que tá encriptado, né? Você não consegue ter acesso a nada. E às vezes coisas da própria propriedade da empresa intelectual. O problema é que, por exemplo, grupos como os Lazarus, Blue Truth e outros, eles que são financiados por um país, né? Eles normalmente querem algo de longo prazo, né? Principalmente como o Lazarus, porque
roubar dinheiro, por exemplo. Pode durar meses num banco, todo esse processo pra conseguir o máximo possível, né? Aí vai falar aqui que o Lapsus não se importa. É mais sobre o que essas 2, 3 contas podem me dar nas próximas 6 horas. Então, ele não se importa com uma coisa de longo prazo, né? De você estar dentro do sistema por muito tempo. Quando a gente viu anteriormente um ataque que durou 25 minutos, né? Então eles não se importam tanto com coisas de longo prazo, mas curto prazo. Aí questão de como se defender, né? Tem esse post aí que fala sobre isso, que eu vou deixar na descrição. Aqui eu vou continuar falando sobre esse mesmo tema. Exatamente sobre os métodos de intrusão do Lapsus, né? Principalmente algumas informações do Crimson Security, que eu recomendo bastante. Contra T-Mobile. Então, esse daqui basicamente era relacionado ao servidor de VirtualBox relacionado à empresa, né? Dá pra ver que aqui tem o Ndesk, então é de acesso remoto, né? Então, como eu disse, tem pessoas que trabalham de casa e tem acesso remoto a servidores de uma empresa, né? E aqui tem algumas conversas usando o Telegram com relação a conversa entre os membros, com relação a os membros da própria Lapsus, né? As mensagens revelam que cada vez que o Lapsus era cortado da conta de um funcionário da T-Mobile, seja porque um funcionário tentou fazer login ou alterar assim, eles apenas encontrariam ou comprariam outro conjunto de credenciais VPN da T-Mobile, tendo 75 mil funcionários de todo mundo. Então pensa que eles vão ficar, por exemplo, meses tentando, e uma hora alguém vai cair. 75 mil funcionários em várias regiões do mundo, uma hora alguém vai dar o acesso a informações confidenciais, né? Então uma questão que realmente é difícil você de fato resolver esse problema com relação a essa questão de engenharia social, né? Então aqui também é um exemplo do Crimson Security com relação a dados do Departamento de Defesa. Só que não tinha como mais etapas de verificação desses dados, né? Aí muitas empresas, hospitais, vários tipos de empresas têm o que é chamado de Mobile Device Management. Cada funcionário recebe um celular que está conectado numa rede na nuvem. Porém, se alguém hackear essa rede, que informações podem entrar nesse serviço mobile que pode em relação à localização de funcionários, dados, fotos confidenciais, e-mails e outras questões que podem ser comprometidas num serviço de Mobile Device Management que é com pouca segurança, né? Diante de pedidos cada vez maiores de outros membros do Lapsus para não atrapalharem seu acesso ao Lapsus e outras ferramentas que eles estavam tentando trocar usando o SIM swap, né? Que é uma forma de se clonar o chip de alguém. O White decidiu literalmente encerrar a conexão VPN que permitiu o acesso à rede do T-Mobile, né? Para que não tivesse mais esse acesso desse grupo, né? E aí baixando em média de 25k de repositórios da empresa, né? Então é uma questão aí bem complexa. Dá pra ver aqui que você tem um serviço da Amazon Web Services aqui. Então ele tá conectando remotamente numa máquina virtual de um servidor na nuvem na Amazon Web Services. Se você não sabe, a Amazon é o melhor serviço na nuvem para empresas. Você tem servidor na nuvem. A própria Netflix usa os servidores da Amazon como forma de rodar o seu serviço de streaming. A Lapsus aparentemente não tinha problemas em usar o wholesale market para comprar acesso ao sistema de funcionários da iCore. Então vou comprar login quando tiver a venda. Os russos estocam a cada 3 dias, né? Com relação à venda nas lojas de bots. Então é uma questão aí relacionada à Deep Web, né? Nesse caso aqui, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos derrubou um site chamado Hydra. Mas assim, já tiveram tantas Alphabay, Hydra
Dark Code. E eu entrei a Dark Code há um tempo atrás. O site tava até melhor. Tipo, o login era muito bem feito. Assim, era um site tão bem feito dentro da Deep Web, Dark Code, que ainda existe, que eu até ficava impressionado. Tipo, nenhum site na internet comum eu vi tão bem feito, com tanta user design, né? Que é UX, que as pessoas falam, né? É muito bem feito, realmente. Tem CAPTCHA, tem tudo que você pensar. Aqui compra de bots no Genesis, né? Aqui no WebZone Security de novo. Se bem que esse site aqui não é tão bem feito assim como outros. Então tem como você também usar a própria Deep Web para comprar da credenciais de empresa, né? Até o Krebs vai falar, né? É notável que a frequência com que Lapsus conseguiu pagar alguns dólares para comprar acesso a uma máquina hackeada, principalmente uma máquina virtual, em uma empresa que eles queriam invadir. E em seguida aproveitou o roubo de código-fonte e outras informações confidenciais que poderiam estar em sites da Deep Web. E que ainda estão, por sinal. Aí vai dizer, né? Aí qualquer pessoa pode acessar lojas de bots da Deep Web, como o Wilson Market, o Genesis, ou no meu exemplo, os novos tipos de Alphabet ou Dark Code, o que significa que empresas maiores provavelmente deveriam pagar alguém para retirar regularmente esse serviço de bots criminosos, até mesmo comprando de volta suas credenciais. Então imagina que uma empresa, como os pesquisadores de segurança de informação de uma empresa, descobre que tem dados da empresa na Deep Web e eles compram para que bandidos não acessem ela. É uma coisa tryhard, mas o que não funciona porque tem tanto site que oferece essas coisas, tantos fóruns, que é muito complexo. Embora eu creia que empresas, por exemplo, de banco, empresas mais tryhard mesmo, que precisam de segurança no nível muito alto, seria interessante ter caras da segurança da informação focados apenas em investigação na Deep Web com relação a possíveis ataques, empresas do mesmo gênero, grupos que de repente têm informações com relação a ataques a empresas no setor bancário, coisas do tipo. Eu creio que a investigação na Deep Web é uma obrigação para empresas bancárias nível Itaú, Banco Europeu, da União Europeia, Goldman Sachs e coisas do tipo. Se você sabe num fórum, até fórum privado, como os caras do grupo IB normalmente se infiltram, você tem informações aí de ataques que pode estar associado à sua empresa, se ela for global, né, principalmente. É muito importante, né? Então, essa é uma questão relevante. Era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Basicamente, ele mostra que os grupos hackers, eles têm diversos tipos de nuances, né? Que tem características até de grupos APT, né? Então, em questão de organização e recursos financeiros, mas em resultado, né? Enfim, é isso. O Lapsus usa bastante engenharia social, né? Enfim, esse daqui é um post de 2019, com certeza. Então, 2022, acho. Com certeza, muita coisa deve ter mudado nesse tema, mas é isso.